E aí, gente, tudo certo com vocês? Galerinha do 8º ano, vamos lá, mais uma aulinha de inglês. Orientações básicas, recadinhos básicos, né? Eu quero lembrar o seguinte, o Isaac colocou um recado no grupo falando sobre as tarefas, etc e tal, né? Para vocês mandarem as imagens. Eu quero dizer que nas minhas tarefas a gente vai continuar fazendo a lição, o homework lá pelo link, tá? Então nada mudou, não precisa fotografar e mandar imagem para mim. Vocês vão fazer a tarefa lá do link. Anotem a semana de 6 a 10 de julho de 2020 e a pauta, que é o Past Continuous. A gente viu a aula passada, o Present Continuous, agora a gente vai ver o Past Continuous, ok? Então, primeiramente, vamos comparar as duas estruturas linguísticas. Ó, desse lado aqui eu tenho o passado do verbo to be e desse lado aqui o presente do verbo to be, tá certo? Lembrem-se de que o present continuous e o past continuous falam sobre ações que nós estamos realizando ou no momento da fala, no caso do present continuous, ou em algum momento do passado, tá? E faz parte da fórmula o verbo to be, né? Então, por isso eu preciso saber o verbo to be. Se você, no 8º ano, ainda não aprendeu o verbo to be, então chore e lute, porque realmente você está meio atrasado, tá? Principalmente o presente aí do verbo to be. Então, olha lá, ó, lembrando que o verbo to be, ele tem o significado de ser e estar, mais para a estrutura que a gente está estudando, ele vai ter o significado de estar. Então, eu coloquei aqui, ó, a repetição das frases que nós vimos na última aula, tá? Então, they are studying for the test, eles estão estudando para o teste ou para a prova, tanto faz. They are not studying for the test. Eles não estão estudando para o teste. Are they studying for the test? Eles estão estudando para o teste. Então, eu tenho a frase afirmativa, negativa e a interrogativa. Ok? E aqui eu coloquei as mesmas orações no passado. Então, veja bem, aqui eu tenho, ó, are, que é o verbo to be no presente. Aqui eu tenho were, tá? Então, they were studying for the test. Eles estavam estudando para o teste. They were not studying for the test. Eles não estavam estudando para o teste. E a pergunta, were they studying for the test? Eles estavam estudando para o teste? Então vejam que a fórmula é a mesma, tá? É a mesma fórmula. Eu tenho ó, o sujeito, que é o eles, eu tenho o verbo to be e eu tenho o verbo principal, que no caso é o estudar, com o ing no final. Então essa é a fórmula da frase afirmativa. Da negativa, eu vou seguir a mesma ordem, sujeito, verbo to be, daí eu coloco not e aí o verbo principal com ing. E na forma interrogativa eu troco o sujeito com o verbo to be, tá? Então é a mesma fórmula do presente, tá? Só muda mesmo a forma verbal, tá? Bom, eu coloquei esses exercises aqui só pra gente ver juntos, tá? Então eu tenho aqui, ó, now, que significa agora, e before, que significa antes. Então, now, agora, diz respeito ao presente. E before, antes, não importa se for no mesmo dia, passado, tá? Então, aqui eu tenho a Karen. What is Karen doing? O que a Karen tá fazendo? She is cooking in her house now. Ela está cozinhando em sua casa agora, que corresponde a essa imagem. Depois na letra B, what was Karen doing in the morning? O que a Karen estava fazendo de manhã? She was cooking in a famous restaurant. Tá? Ela estava cozinhando em um famoso restaurante. Aí eu tenho a Jane, o Jim e a Julie. What are Jim and Julie doing? O que o Jim e a Julie estão fazendo agora? They are getting married at this moment. Eles estão se casando no momento. What was Jim doing last month at the restaurant? O que o Jim estava fazendo no mês passado no restaurante? He was proposing to Julie. Ele estava propondo, no caso, o casamento para a Julie. Ok? Depois eu tenho a Christine. What is Christine doing? Tá faltando isso aqui. O que ela está fazendo, a Christine? She is resting and reading a newspaper at home. Ela está descansando e lendo um jornal em casa. What was Christine doing this morning? O que ela estava fazendo de manhã, hoje de manhã? She was explaining something
important to her coworkers. She was explaining something important to her coworkers. Ok? Significa que ela estava explicando alguma coisa importante para os seus colegas de trabalho, tá? Então vejam que eu tenho estruturas aqui que são referentes ao presente, ao agora, né? O que as pessoas estão fazendo neste momento em que nós estamos conversando e o que elas estavam fazendo em algum momento do passado, tá bom? Então, aqui embaixo eu tenho a Nicole e o John. What are Nicole and John doing? O que a Nicole e o John estão fazendo? They are walking in the park. Eles estão caminhando no parque. They are walking. O verbo to be are com walking, aqui com ing no final. What were they doing yesterday morning? O que eles estavam fazendo ontem de manhã? They were having breakfast at a cafe. Eles estavam tomando café de manhã numa cafeteria. Vejam que o verbo to be ele está presente na pergunta, tá? O verbo to be está presente na pergunta, então aqui a primeira, letra A, é sempre uma pergunta que se refere ao presente, e a letra B, olha ele aqui, were, é uma pergunta que se refere ao passado. O verbo principal, ele está entre parênteses, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever ele aqui depois do verbo to be e acrescentar ing no final, tá bom? Este exercício eu estou fazendo ele oralmente com vocês. Seria interessante vocês pausarem o vídeo, fazendo o caderno de vocês, mas não faz parte da tarefa e não é para me enviar como imagem. Isso aí é para vocês aprenderem mesmo, para praticar, tá? Depois, what are Rose and Michael doing? O que a Rose e o Michael estão fazendo? They are hiking in the mountains. Eles estão escalando montanhas. What was Rose doing last week? O que a Rose estava fazendo na semana passada? She was exercising with her friend Lucy. Ela estava fazendo exercícios com a amiga dela, Lucy. Depois aqui, what are Nick and Danielle doing? O que o Nick e a Danielle estão fazendo? They are playing pool at this moment. Eles estão jogando sinuca neste momento. What were they doing yesterday night? O que eles estavam fazendo ontem à noite? She was drinking some wine at a bar. Ela estava bebendo vinho em um bar. Então, esses exercícios aí é só pra gente comparar, tá? Não se esqueçam. A letra A é uma frase referente ao present continuous, ou seja, coisas que os personagens estão fazendo no momento. E a letra B é uma frase com past continuous, ou seja, coisas que os personagens estavam fazendo em determinado momento no passado, tá bom? Bom, o homework de vocês, como vocês já sabem, né, tá lá no link. Eu tenho me esquecido de colocar o link de manhãzinha na aula, então eu agradeço aqueles alunos que puderem entrar em contato comigo e me lembrar, porque eu deixo sempre para colocar no dia, tá? Daí a tarefa dessa semana é: você vai escrever seu nome completo, normalmente, marcar a sala e vai assinalar as opções aí, tá? Então, assinale a opção que apresenta past continuous. Então, é só você analisar, sujeito, verbo to be, verbo principal com ing. Lembre-se que você, na verdade, o que vai determinar aqui se é presente ou passado, galera? O verbo to be. Então, você tem que saber se is, were, are é passado ou presente. É isso que vai determinar a resposta, tá? Depois eu tenho a frase She was studying English. Qual é a tradução correta para ela? Tá? Então você vai analisar aqui. E por último, você vai escrever uma frase em inglês. Eu estava estudando inglês. Para você formar essa frase, se você quiser, você pode voltar lá na aula, tá? Eu estava estudando inglês. Então você tem que lembrar o sujeito. Eu, é o passado. Eu estava, I was. Studying, tá escrito aqui. E a palavra inglês, ela não aparece aqui no slide, mas ela aparece lá no exercício. Olha aqui, English. Então, assim, é praticamente, quem prestou atenção agora no que eu disse, é praticamente essa frase aqui, né, tá? Então, é isso. Qualquer coisa, estamos no plantão na quinta-feira, eu e Marcela, tá bom? Have a nice class, boa aula, bom trabalho.